Bem, nós vamos conhecer agora um programa chamado Unicamp Itinerante. O nome já explica. A Unicamp está colocando professores e pesquisadores para dar aulas em escolas de ensino médio e ensino fundamental. Nós vamos entender melhor um pouquinho esse novo programa da Unicamp com o Marcelo Fieder, que é diretor do Museu da Unicamp e o museu que é responsável pelo programa Unicamp Itinerante. É isso mesmo, Exatamente. professor? Então, o que vocês pretendem fazer? Levar professores para as escolas públicas? Essa iniciativa, na realidade, é uma iniciativa direta do reitor da Unicamp, o professor Fernando Ferreira Costa. E a ideia é exatamente levar não só os professores da Unicamp, que são pesquisadores todos, mas também a ciência que eles envolvidas em seu trabalho, levar isso a um público amplo, a um público prioritariamente escolar, mas essencialmente um público leigo, um público que não frequenta a nossa universidade. Quer dizer, então não precisa ser necessariamente escola, pode ser outras entidades que queiram... Não precisa ser necessariamente escola. A gente imagina que o público majoritariamente será escolar, mas com certeza vão estar abertos também para associações, para organizações de naturezas diversas. Obviamente, as instituições que nos chamam, elas são responsáveis pelo público e pelo espaço também onde nós vamos. Pela divulgação, inclusive, do evento, é isso? Do evento, exatamente. Quer dizer, é uma aula que vocês pretendem fazer o quê? Pretende que o professor vá lá na escola ou na associação, na entidade, e dê uma aula sobre ciência, é isso? Não dê uma aula propriamente sobre ciência, mas é sobre assuntos específicos. Na realidade, vai haver não é aula genérica sobre ciência. Cada uma desses professores que estão interessados, nós abrimos agora há pouco tempo as inscrições dos professores, ele está sugerindo uma ou mais, digamos, palestras com temas que são temas próximos à sua atividade de investigação. Mas como é que funciona, então? Você inscreveu alguns professores e eles vão sugerir temas? Eles sugeriram temas, exatamente. Eles sugeriram temas e isso é uma espécie de menu, é uma espécie de cardápio que os interessados podem ir, podem procurar e vão poder escolher aquela que está mais interessado por motivos diversos. Né? Às vezes, quando você fala de escola, às vezes você tem um professor que está interessado porque está tratando de um tema próximo ou simplesmente porque é mais instigante, quer dizer, a natureza do interesse de cada um, cada um decide, é particular. Né? Mas então, que temas seriam esses? Vamos tentar entender um pouquinho o que você está chamando, que tipo de divulgação vocês pretendem fazer? Veja, ontem eu estava lendo as primeiras palestras inscritas, tem palestras tentando explicar o universo, qual que é o estado da arte de compreensão do universo das partículas subatômicas. Como que a gente entende a matéria hoje em dia, qual que é o estado da arte de entendimento do que é matéria física, do que é feito as coisas. Tem pessoas inscritos falando sobre pilhas, diferentes tipos de pilhas, quais são os desafios que nós temos, pilhas, baterias, exatamente, o desafio que nós temos. Tem gente falando sobre significados e interpretações de personalidades a partir de Facebook ou mídias sociais. Redes sociais. Isso seria um professor de quê? De filosofia, de sociologia? Mas tem gente de sociologia, gente de comunicação, gente de jornalismo, gente refletindo sobre o papel das novas mídias no jornalismo contemporâneo, sob um ponto de vista acadêmico. Obviamente depois tem da área de medicina, tem da área de... Eu escrevi uma sobre códigos, teoria de códigos. Você é professor de matemática, eu sou professor de matemática. Você é professor de matemática. Então os temas são de fato muito variados, de todas as áreas do conhecimento, ciências humanas, ciências sociais e, obviamente, o que as pessoas costumam identificar mais comumente com ciências, que são, mas que não são as únicas. Né? Então, obviamente, está incluídos física, química, biologia, gente das engenharias, da medicina, das ciências aplicadas, da matemática, sociologia. É todo o universo, inclusive gente das artes.
Tá certo? Porque você fala ciência, né, a gente tem sempre existe uma tendência de se pensar que ciências sociais não são exatamente ciências, né, não estão dentro desse universo, né? Quer dizer, e as ciências sociais não, elas só têm um método diferente, não é isso? Elas têm um método diferente. A gente pensa muitas vezes a gente pensa em termos de estereótipos. Muitas vezes pessoas associam ciência com o avental e o laboratório e a tecnologia. Tem muitas atividades científicas. Eu pessoalmente sou matemático. Matemática é uma ciência que se faz com lápis e papel. O grande instrumento tecnológico para matemática é o lápis e papel. Né? Geralmente, quando precisa mesmo, a gente joga na lata de lixo. Lata de lixo é uma coisa importante também. E muito associado com as... quer dizer, existe um método e técnicas de pesquisa das ciências naturais que eles são métodos, são ciências poderosíssimas que tiveram avanços enormes nos últimos, principalmente no último século, e existe uma tendência, às vezes, de mimetizar exatamente essas mesmas metodologias para ciências na qual essas metodologias elas continuam sendo, ou seja, a metodologia da experimentação. Existem experimentos em ciências sociais e se aprende através de experimentos como algo que você tira de um contexto e você é capaz de reproduzir o evento, o fenômeno e estudar os seus efeitos, as suas consequências, etc. e tal. Só que esses experimentos, em muitas ciências, eles não dão conta de toda a experiência. Principalmente porque o contexto é parte da experiência, é parte essencial. Você vai falar em ciências sociais, em ciências humanas, o contexto é parte essencial da experiência. O contexto e a interpretação do que se passa, né? E a interpretação do que se passa. Mas a ideia do Museu de Ciências como um todo, e desse programa em particular, é exatamente dar voz a essa diversidade de vozes e sons que existem nas ciências. E aí atrair as pessoas para a pesquisa também, com os estudantes, funcionaria com esse objetivo, não? Na realidade, isso aqui não é propriamente um objetivo, isso aqui é uma consequência. A hora que a gente aumenta o interesse, a compreensão do que é ciência, a hora que a gente está fomentando uma base, a divulgação científica, a gente tem uma preocupação com um conhecimento científico de base de uma população muito ampla. Nem sempre uma população que pode reverter numa atividade científica, ou seja, a hora que nós estamos divulgando com uma população de 40, 50, 60, 70 anos, eu não espero que essas pessoas com essas idades se transformem em pesquisadores. Mas o aumento dessa... isso aqui a gente torna o campo fértil e como uma consequência disso, com certeza vão surgir mais pessoas interessadas nesse tipo de atividade, que é essencial para o desenvolvimento do país. Nesse sentido, é exatamente uma coisa que se tem noção muito clara no Brasil, muitas pessoas já falaram isso aqui, nós temos bons jogadores de futebol porque nós temos muitos jogadores de futebol. Sim, não é porque tem um talento inato, é porque todo mundo, virtualmente, alguma idade da vida, joga futebol. Então, tem que sair bom jogador de futebol. Você tem que semear esse tipo de interesse numa população mais grande, de interesse, de compreensão, de emoção. Na realidade, porque é difícil, você falou de emoção, é difícil para um leigo compreender a emoção do cientista no momento de realizar um trabalho, ou de uma descoberta, ou de uma coisa desse tipo, né? A comunicação, é interessante tocar esse negócio, porque a comunicação da ciência, ou seja, quando a gente fala sobre ciência, o cientista, quando escreve o seu trabalho científico, essa comunicação ela é extremamente racional. Mas a relação do cientista com o conhecimento ela é extremamente emocional. Ela é pautada muitas vezes, inclusive muitas vezes pautada por adjetivos da estética. Então, você fala que resultado bonito, que experimento delicado. Como eu já vi, a gente fala assim, não, aquele plasmódio é lindo, entendeu? Sim, você olha no microscópio, é uma bactéria, um vírus, como é lindo aquele vírus. Então, que é uma beleza, é uma estética, num certo sentido, erudita, é uma estética que ela é escondida, às vezes ela precisa de um conhecimento prévio, muitas vezes ela
ela fica oculta por causa do formalismo científico, que é diferente do rigor. O rigor científico, uma boa divulgação científica, ela é rigorosa. Ela é rigorosa, ela não flexibiliza os conceitos. Mas é que é difícil do cientista se comunicar, esse formalismo que talvez atrapalhe essa comunicação, não é? Né, exatamente. É o formalismo que ele tem que ser despido. O formalismo tem a ver com forma. A palavra formalismo vem com a forma. Exatamente. A forma eficiente de eu comunicar com o meu par é diferente da forma que eu preciso ter para comunicar com você ou para comunicar com o público que está ouvindo o programa. Então tem que ser outra forma, e não é simplificar, não é despir do rigor, levar para o resto do chão. Levar para o resto do chão. Não é isso. Exatamente. Então toda boa ciência pode ser, e quando ele fez essa bactéria bonita, ele é capaz, ele deve ser capaz de explicar por que é bonita, qual que é a beleza que a gente está vendo aqui. Esse é um motor muito grande dos cientistas, e a boa é a comunicação científica, ela faz isso, ela comunica ela cria essa memória afetiva. Então, só para entender, o programa vai buscar temas que sejam de fácil explicação para o público ou não necessariamente? Não necessariamente. Eu acho que tem muitos temas que são bastante difíceis, e nós confiamos muito na capacidade de comunicação desses professores que estão inscritos. A ciência moderna, ela de fato é muito abstrata, ela é muito estruturada, ela é menos descritiva e mais estruturada. Tem pré-requisitos, eu acho. Tem pré-requisitos. Você precisa saber coisas para poder entender outras, não é isso? Existem coisas que existem pré-requisitos, principalmente se você precisa, para você trabalhar, com certeza. São cadeias gigantescas de pré-requisitos. Eu costumo falar, às vezes, quando as pessoas perguntam o que você faz, eu pergunto, olha, eu posso dar, dependendo do teu interesse, eu posso dar uma explicação de 1 minuto, eu posso dar uma explicação de 10 minutos, posso dar uma explicação de 2 horas. Agora, mais do que 2 horas, você vai precisar estudar uns 3, 4 anos. Tá certo? Chega um momento que o negócio realmente explode, mas existem diversos níveis que são todos corretos que você pode dar. Agora, de fato, tem um momento que você cai numa cadeia de pré-requisitos de conhecimento, às vezes o que você precisa saber, mas os princípios básicos, os grandes princípios que existem por trás das teorias, quando nós os compreendemos, eles se tornam transparentes e comunicáveis. Existem ciência que os próprios cientistas ainda não compreendem bem. E essa eles têm dificuldade de explicar. Tá certo? A gente dominam, né? A gente não domina, a gente vê, a gente faz, o negócio acontece, a gente sabe que é verdadeiro, eu mostro, eu repito, eu experimento, mas não necessariamente você entende, né? Então, isso aqui de fato ocorre. Então, esse tipo de... Bom, só para a gente chegar no final aqui, professor, eu queria que você desse para a gente as dicas, então, de como entrar em contato com a Unicamp, com quem eu falo na Unicamp, tem na internet, eu posso ir numa página na internet, como é que a gente faz? Como é que a entidade ou a escola que esteja interessada, o professor que esteja interessado, pode se comunicar com vocês? Nós vamos lançar, no começo do mês de março, uma página dedicada exclusivamente para isso. O acesso a essa página vai ser www.mc.unicamp.br, MC de Museu de Ciências. A partir dessa página vai ter... Vamos repetir aqui, www.mc.unicamp.br. Tá. Exatamente, quer dizer, a partir dessa página vai ter um resumo, uma apresentação e um resumo de todas as propostas de palestras. Com o tempo, conforme nós formos realizando, nós vamos inserir pequenos clipes dessas palestras também. Vamos ter algum espaço para perguntas e respostas que foram feitas durante as palestras ou após as palestras para poder responder. Então, com o tempo, o que nós mostramos antes para orientar a escolha das pessoas naturalmente vai crescendo, não só a quantidade, mas também a profundidade. Mas o clipe da palestra, só depois que ela se realiza. Exatamente. Né? Quer dizer, então, vai ser um projeto, a ideia é que seja um projeto contínuo. Um projeto contínuo. Que não pare mais e que daqui para diante, quem quiser uma palestra, alguma dessas palestras dos professores, vá na página e agende isso por lá. Exatamente. Por enquanto, se alguém quiser mais uma informação,
Pode buscar pelo telefone. O telefone, o prefixo é 19, e o número é 3521-1812, você repetindo, 3521-1812. Tá. Prefixo 19, de Campinas, ou o e-mail unicamp.itinerante @reitoria.unicamp.br. Muito bem, professor. Então vamos aguardar aí os pedidos de palestras e quem sabe a gente grava algumas palestras aqui para passar no Eu acho que vai ter coisa muito bacana. Eu acho que vai ter muita... Então eu vou repetir aqui as formas de contato para o telespectador. Então, atenção, tem um telefone para contato, que é o 19, que é o código de área de Campinas, 3521-1812, 3521-1812, ou então pelo e-mail unicamp.itinerante@reitoria.unicamp.br. É isso, professor? Exatamente. Muito obrigado pela sua presença aqui na Universp TV. Espero que o senhor volte outras vezes aqui. Quem sabe a gente coloca umas palestras aqui. Eu que agradeço o convite, agradeço a oportunidade e convido todo mundo. Nós vamos noticiar, vai todo mundo ficar sabendo, mas em comecinho de março a gente já lança. Isso aqui, está acessível para todo mundo. Tá bom, professor. Obrigado, viu? A gente faz um intervalo rápido, a gente volta daqui a pouquinho. Até já.